A mais antiga instituição em funcionamento no mundo ocidental, a Igreja Católica, testemunhou de perto e algumas vezes participou diretamente da ascensão, declínio e queda de impérios, governos democráticos e ditatoriais ao longo dos séculos. São muitos os que falam do declínio da Igreja, mas aí cabe a pergunta: além de ter durado tanto tempo, quantas instituições têm hoje 1 bilhão e 200 milhões de seguidores em todo o mundo? E quantas exerceram o mesmo grau de influência na filosofia, nas leis, nos governos, na educação, no campo social e também nas artes? Nesta edição do Matéria de Capa, vamos tratar não apenas do momento de transição vivido pela Igreja após a renúncia do Papa Bento XVI, mas também do legado construído em 2 milênios. Fique com a gente. É tempo de mudar ou de manter tudo como está? Tempo de avançar ou de retroceder? Questões como esta certamente preocupam muitos dos responsáveis pela escolha do novo Papa, tendo em vista os inúmeros desafios enfrentados pelo Vaticano. A propósito, sabe quantos papas a Igreja já teve? Bento XVI foi o Papa de número 265, portanto, o seu sucessor será o 266. No último dia do seu pontificado, Bento XVI deixou o Vaticano, saudado pela Guarda Suíça, que faz a segurança papal, e por funcionários e religiosos presentes. Os sinos das igrejas anunciavam a saída do pontífice pela última vez. A bordo de um helicóptero que sobrevoou Roma, incluindo o Coliseu, ele foi para a residência de verão, na pequena cidade de Castel Gandolfo. Lá apareceu na sacada para uma breve mensagem de agradecimento aos fiéis pela fé e amizade. E brincou, dizendo que aquele era um dia diferente, porque até ali ainda era Papa, mas às 8 da noite deixaria de sê-lo. Sono semplicemente um peregrino que inicia l'ultima tappa del suo peregrinaggio in questa terra. No final, sua última bênção como pontífice. Padre e Filho e Spirito Santo, grazie e buonanotte. Ele se retirou para ser o primeiro Papa emérito da história. A saída da Guarda do Vaticano de Castel Gandolfo simbolizou o momento exato em que o pontificado de Bento XVI terminou. Para os católicos, o primeiro Papa foi São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, que fundou a igreja ao lado de São Paulo e foi bispo de Roma entre os anos de 42 e 67 d.C. Perseguido pelos romanos, que não admitiam a adoração a um só Deus, Pedro foi crucificado por ordem do imperador Nero e foi sepultado nos arredores de Roma, numa área conhecida como Vaticanos. Pouco antes de morrer, Pedro indicou seu sucessor, Lino, o segundo Papa. De lá para cá se contam 2 milênios e o mundo passou por incontáveis transformações. O novo Papa terá de decidir se mantém a linha adotada pelos seus antecessores, que condenam o aborto, mesmo nos casos mais polêmicos, como o estupro, rejeita a homossexualidade como uma livre opção sexual e condena as pesquisas com células tronco embrionárias, que podem abrir caminho para a cura de muitos males. Esta mesma linha conservadora também desautoriza o uso de preservativos, um poderoso aliado contra doenças sexualmente transmissíveis e em benefício da paternidade responsável. Na própria Igreja, há quem acredite que esta postura distancia a instituição da sociedade, ao deixar de encarar os problemas que afetam o dia a dia das pessoas. Os mesmos críticos chamam a atenção para o choque desta linha conservadora com a realidade de um mundo onde governos aprovam um após outro leis favoráveis ao matrimônio entre pessoas do mesmo sexo e dão início ao debate sobre o que muitos consideram como o direito à morte digna para pacientes em estado terminal, a eutanásia. É a soma dessas posturas, acrescentam, que tem levado à perda da influência da Igreja iniciada no século passado. Na condição de Papa renunciante, Bento XVI não votará no conclave para a escolha do seu sucessor, mas há quem acredite que a sua influência em todo o processo começou há muito tempo. Para quem acompanha de perto as questões do Vaticano, o quadro começou a ser definido a partir do momento em que Bento XVI preencheu os principais cargos com representantes do clero conservador.
Para eles, não faz sentido a crença de que a igreja precisa de reformas radicais se quiser estancar a perda de fiéis e manter seu espaço num tempo repleto de transformações sociais. Dos 115 eleitores que devem participar do conclave, Bento XVI nomeou 67, entre os quais o secretário de Estado, Tarcísio Bertone, e o decano do Colégio Cardinalício, Ângelo Sodano. Assim que for iniciado o conclave na Capela Sistina, as portas se fecharão e os cardeais ficarão enclausurados sem qualquer comunicação com o exterior. A cada votação, as cédulas serão distribuídas e os votos passarão de mão em mão para a contagem. Se não houver um escolhido, as cédulas serão recolhidas e colocadas num dos incineradores que emitirão a fumaça preta que sairá das chaminés da capela. Quando o novo Papa for eleito, ou seja, obtiver 2/3 dos votos dos cardeais, a fumaça emitida será branca. O novo Papa deverá ser eleito a tempo de preparar-se para a Semana Santa, que começa no dia 24 de março. A notícia da renúncia de Bento XVI pegou quase todos de surpresa. Quase. Porque para alguns esta já era uma decisão anunciada. Para saber mais e entender o que isso significa para a igreja e para o mundo atual, eu conversei com 3 especialistas no assunto: um teólogo, um filósofo e um bispo católico. O gesto de Bento XVI foi um gesto inusitado, surpreendente, mas edificante. Edificante porque revelou grande humildade, revelou desprendimento e revelou muita, naquilo que é a linha dele, muita reflexão e muita racionalidade. Uma novidade porque, apesar de que a gente já teve renúncias papais, mas a última 1415, 1413, quer dizer, mas nenhuma renúncia papal, até onde a gente sabe, por uma razão, digamos assim, nobre, né? Seja porque o Papa abriu mão porque está doente, se sente fraco, que é o argumento oficial, seja porque, na realidade, ele não conseguiu realizar seu projeto porque a igreja está rasgada por políticas internas, por dificuldade de representatividade, por um Vaticano alienado dentro do universo europeu fechado e um catolicismo que só cresce no terceiro mundo. Ele já vinha dando indícios. Na hora que ele renunciou de fato, esses indícios então ficaram bastante claros. Ele, quando foi eleito, já se esperava, com 78 anos, já se esperava um mandato curto. Ele mesmo já havia comentado que não ficaria muito tempo. As pessoas leram que ele achava que ia morrer logo, mas não, ele renunciou antes disso. Em 2000 anos de história, a única instituição que participou desde o início da formação da civilização ocidental é a Igreja Católica. Da política às artes, passando pela educação, os costumes e, só para lembrar um exemplo mais prático, o calendário que seguimos no Ocidente foi criado pela Igreja, que tem na Páscoa e no Natal suas datas marcantes. Era o ano de 1582. O Papa Gregório XIII promulga o calendário, que iria levar seu nome e hoje é observado pela maioria das nações. O calendário gregoriano substituiu o de Juliano, que havia sido implantado pelo imperador romano Júlio César no ano de 46 a.C. Adotado inicialmente na Europa, aos poucos ele se expandiu por todo o mundo. Alguns povos ainda conservam outros calendários para uso religioso ou para manter tradições, como na Ásia. Este é sem dúvida um dos exemplos da influência da Igreja Católica no mundo. Mas foi no campo político que esta influência sempre foi mais acentuada. Corria o ano de 800. O Papa Leão III coroou o imperador franco Carlos Magno como rei dos romanos à frente do Sacro Império Romano, o mais poderoso na época. 1533. O Papa Clemente VII se recusa a anular o casamento de Henrique VIII. O poderoso monarca foi excomungado. Em resposta, fundou a Igreja Anglicana. Em alguns momentos, a Igreja mergulhou em períodos de obscurantismo, como na Inquisição, quando pessoas eram mortas em fogueiras por discordarem das orientações de Roma, ou quando forçou Galileu a renegar a teoria de que o Sol é o centro do universo, erro admitido mais de 400 anos depois. Durante o século XX, o papel da Igreja oscilou entre a proximidade com regimes ditatoriais, como nas ditaduras de Franco na Espanha e Salazar em Portugal, além dos regimes militares da América Latina.
Ao mesmo tempo, atuou contra regimes tirânicos, desafiando seus comandantes e apoiando ou protegendo os perseguidos políticos. Aos gênios se permite tudo, ou melhor, quase tudo. Você sabia que Michelangelo tentou impedir o Papa de entrar na Capela Sistina enquanto seus afrescos no teto não estivessem prontos? Por algum tempo, o comportamento irracível do artista acabou afastando os pretensos visitantes. Mas é claro que a autoridade do Papa Júlio II iria prevalecer. Ele foi um dos primeiros a ver a obra que emoldura a capela, onde será realizado o conclave para a escolha do novo pontífice. Considerado um dos maiores tesouros artísticos da humanidade, os afrescos retratam passagens do livro do Gênesis, no Antigo Testamento, como a criação do Sol e da Lua, de Adão e Eva, o pecado original e a expulsão do paraíso. Só a parte do teto que coube a Michelangelo levou 4 anos para ser concluída, de 1508 a 1512. Michelangelo tentou impedir a visita do Papa Júlio II, enquanto a obra não estivesse concluída. Ele conseguiu adiar a visita, mas não impedir. O Papa viu a obra antes da inauguração, em 31 de outubro de 1512, portanto, há 500 anos. 3 décadas depois, Michelangelo voltaria à capela para concluir a obra, entre 1537 e 1541, com a extraordinária reprodução do Juízo Final. Antes de Michelangelo, outros artistas já haviam iniciado o trabalho, nas paredes laterais. Entre eles, grandes nomes do Renascimento, como Rafael, Botticelli e Perugino. Ao receber o convite para pintar o teto, Michelangelo não queria aceitar. Ele dizia que era escultor e não pintor, e desconfiava que a proposta era uma trama de seus inimigos para tirá-lo de Florença, o coração do Renascimento, onde tudo acontecia. Atualmente, 5 milhões de pessoas passam por lá a cada ano, tanto que os responsáveis pelos museus do Vaticano já consideraram a possibilidade de limitar a 1/4 o número de visitantes diários. A grande preocupação é com o pó deixado pelos sapatos, que se espalha pelas paredes e o teto junto com a umidade. A obra passou por várias restaurações, a última na década de 90, patrocinada por uma multinacional japonesa. Um duro golpe no orgulho italiano. Após esse trabalho, os afrescos voltaram a ganhar vida e a refletir a mão do gênio. Para alguns pode ser apenas um novo nome, mas para 1 bilhão e 200 milhões de fiéis espalhados por todos os continentes, é muito mais. O escolhido será o responsável por dirigir os destinos da igreja e manter acesa a chama da fé. Basta ver as multidões reunidas na Praça São Pedro a cada aparição do Papa. Vindas de todos os continentes, elas não se incomodam por esperar horas em pé para ouvir a palavra do Papa. É ali que elas buscam conforto para suas existências ou uma mensagem que ajude a pautar suas vidas e a enfrentar as dificuldades do dia a dia. A simples visão do Papa na sacada do Vaticano serve para muitos como um estímulo. Elas saem dali com a sensação de que valeu a pena cruzar oceanos ou continentes para chegar lá. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. A Santíssima Trindade, Masaccio. A Última Ceia, Leonardo da Vinci. A Pietà, Michelangelo. E, finalmente, a Anunciação, de Botticelli. A pergunta é inevitável. O que seria da história da arte não fossem os pintores e escultores que se inspiraram nas escrituras sagradas? Considerada uma obra-prima do Renascimento, a Santíssima Trindade, de Masaccio, foi uma das primeiras a explorar a perspectiva linear, que sobre uma parede lisa dá a ilusão de profundidade. Fica na entrada da igreja de Santa Maria Novella, em Florença. Leonardo da Vinci levou 3 anos para concluir este afresco da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Ele retrata a última ceia de Jesus com os apóstolos, antes de ser preso e crucificado, como descreve a Bíblia. A Última Ceia é uma das pinturas mais apreciadas em todo o mundo. Da Vinci fez questão de reproduzir os traços, embora minúsculos, de cada um dos 12 apóstolos de Cristo.
A Anunciação, o quadro de Sandro Botticelli, representa um dos momentos mais marcantes do cristianismo, quando o arcanjo Gabriel anuncia para a Virgem Maria que ela seria mãe. O arcanjo também disse a ela que a criança deveria se chamar Jesus, o Salvador. O quadro marca a passagem do dia 25 de março, quando se comemora a festa da Anunciação, exatamente 9 meses antes do Natal. O original faz parte da coleção de obras renascentistas do Museu Metropolitan de Nova York. Ao entrar na Catedral de São Pedro, uma parada obrigatória é na primeira capela, à direita. É ali que se encontra uma das maiores obras-primas de todos os tempos, a Pietà, de Michelangelo, que representa Jesus morto nos braços de Maria. Entre outros detalhes, chama a atenção a suavidade dos traços de Maria. O resultado deve ter impressionado até o próprio artista. A fita que desce ao longo do peito de Maria traz a inscrição Miguel Ângelo Buonarroti, de Florença, única assinatura conhecida do artista. Esses são, de forma extremamente sucinta, alguns exemplos da influência da Igreja Católica nas artes. Ao longo da história, milhares de artistas se dedicaram a produzir obras que retratam os momentos mais importantes do cristianismo, a maioria a partir das mensagens do Velho Testamento. Em instantes, o Brasil será um dos primeiros países a receber a visita do novo Papa. E mais, celibato, casamento entre pessoas do mesmo sexo e o papel das mulheres. São muitos os desafios para a Igreja no mundo atual. A gente volta já. A maior concentração de católicos no mundo está na América Latina e o maior país católico é o Brasil, seguido pelo México e as Filipinas, no sul da Ásia. Com cerca de 150 milhões de fiéis, a Igreja Católica no Brasil lidera o ranking de maior número de seguidores em todo o mundo. O México vem em seguida com 100 milhões e as Filipinas, na Ásia, em terceiro com 72 milhões. Embora a Europa tenha sido o berço do catolicismo, hoje o continente perde de longe para a América Latina. Aqui os católicos somam 480 milhões de fiéis. Na Europa, 270 milhões. Nos dias de hoje, observa-se uma expansão do catolicismo no leste da Europa. Manter o celibato, como atrair novos sacerdotes e garantir a presença de padres para todas as paróquias e mais, o papel das mulheres na igreja. Estes são apenas alguns dos desafios para o Vaticano. Neste momento de transição, o Vaticano foi surpreendido por novas notícias que contribuíram para intensificar o clima de preocupação em que será feita a escolha do novo Papa. A primeira foi a decisão da Conferência Episcopal da Alemanha de aceitar o uso da chamada pílula do dia seguinte para mulheres que sofram estupro, um duro golpe para a linha conservadora da Igreja. Dias depois, o cardeal Keith O'Brien, arcebispo de Edimburgo e número 1 na hierarquia da Igreja Católica no Reino Unido, apresentou seu pedido de renúncia, depois de ter seu nome envolvido no centro de um escândalo ocorrido há 3 décadas. Ele foi acusado por 3 padres de assédio sexual nos anos 80. O'Brien deixou o cargo e não participará do conclave que escolherá o novo pontífice. Uma semana antes, o cardeal havia defendido o fim do celibato para os padres, afirmando que muitos deles sentem necessidade da companhia de uma mulher com quem possam se casar e criar uma família. A questão do celibato é uma questão disciplinar que pode sempre ser mudada na igreja. Eu, pessoalmente, não acredito que a igreja mude com facilidade, porque são tradições que vão se tornando enraizadas. Continua sendo mais fácil a igreja permanecer do lado dos mais pobres, porque, inclusive, abraça uma certa vocação nobre de jovens quererem aderir à igreja por conta disso, do que a igreja aderir a um certo pacote de demandas já de uma classe média para cima. Casamento gay, avanço da ciência genética, por exemplo, ou células-tronco e coisas assim. Aborto. Aborto já é uma coisa maior do que classe média por conta de dados de saúde pública. Sacerdócio feminino. Eu quero dizer assim, é mais fácil a igreja se alinhar com quem está passando fome do que com uma mulher que quer ser padre. A perda de fiéis
eu não acredito que se dê por questões aí doutrinais e por questões disciplinares. A perda dos fiéis se dá mais no contexto dessa pluralidade do mundo, dessas tantas propostas, e é justo que o mundo moderno, democrático, apresente todas as propostas, e nisso as pessoas vão escolhendo, e também naquela dificuldade que nós temos de caminhar na mesma velocidade das mudanças e ir ao encontro das pessoas nas diversas situações, nos diversos lugares, nas diversas regiões. O Brasil deve ser um dos primeiros países a receber a visita do novo Papa, a ser eleito nas próximas semanas. Muito antes da renúncia de Bento XVI, já estava prevista a realização da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 28 de julho. Mais de 2 milhões de pessoas de todos os continentes são esperadas para esse que é um dos maiores eventos públicos promovidos pela Igreja. Os organizadores acreditam que o Rio de Janeiro, por suas características geográficas e também pela sensação de alegria que a cidade transmite, vai atrair ainda mais gente do que o último encontro, realizado há 2 anos em Madrid. Embora seja designado Jornada Mundial da Juventude, o evento também atrai adultos e crianças. O objetivo principal da Igreja é promover a união dos povos a partir da religião, e a aposta nos jovens tem a ver com o entusiasmo com que eles costumam receber e transmitir as mensagens da fé cristã. Em instantes, o papel da Igreja frente às diversas culturas dos países onde atua. E mais, a influência da Igreja nas artes não se limita apenas à pintura e à escultura. A gente volta já. Neste momento de transição vivido pela Igreja, há quem acredite que uma das principais tarefas do próximo Papa será levar adiante as decisões incluídas no Concílio Vaticano II. Mas afinal, que documento é esse? E o que ele propõe? Realizado ao longo de 3 anos, entre 1962 e 65, o Concílio Vaticano II foi uma busca de renovação e uma tentativa de despertar entre os fiéis as tradições da Igreja. Ao longo de seus 8 anos no cargo, Bento XVI procurou, em diversas ocasiões, corrigir o que considera como uma interpretação incorreta dos documentos do concílio. Ele insistia principalmente em deixar claro que não se tratou de uma ruptura revolucionária com o passado, como defendem os teólogos liberais, mas de um olhar atento aos ensinamentos da Igreja antiga. O que se espera, transportando esse espírito do Concílio Vaticano II para os dias de hoje, se espera que a Igreja faça uma coisa fundamental, simples, que é escutar, ouvir. O que esperar do futuro ocupante da cadeira de Pedro? Que características o novo pontífice deve reunir para conduzir a Igreja nos tempos atuais? Com a palavra, os nossos especialistas. Ele tem que se esforçar para dialogar dentro da Igreja e para ajudar a Igreja a dialogar com a sociedade. Se você levar em conta o colégio de cardeais que o João Paulo II e Bento XVI montaram nos últimos anos, é muito difícil vir alguma coisa muito diferente. Não acho que exista uma ruptura radical, assim. Que você vai pegar um papa como Paulo VI, que era um papa aberto para outras religiões, para o diálogo, sabe? Essas coisas assim, ou mesmo João XXIII, acho que não. Eu espero um papa capaz de ouvir, um papa capaz de aglutinar as várias tendências e que seja capaz de ter o senso do humano. Há uma frase de um filósofo antigo: nada do que é humano me é estranho. Que isso se repita, se isso se aprofunde com o próximo Papa. Na primeira parte deste programa, falamos da influência da Igreja nas artes e citamos a pintura e a escultura. Mas o que seria da música sem a influência religiosa? O
O oratório Messias, de Handel, foi composto por encomenda em 1741. Embora tenha vivido a maior parte da sua vida na Inglaterra e Alemanha, países onde já prevaleciam as igrejas anglicanas e luteranas, Handel nunca se envolveu diretamente com essas igrejas. Seus primeiros oratório e cantata foram compostos em Roma, com apoio de um cardeal. Sua obra mais famosa, o Messias, narra a vida de Jesus Cristo, desde a Anunciação, o nascimento, vida, morte e ascensão ao céu. Apesar de ter sido composta para a Páscoa, por ocasião da ressurreição de Cristo, o oratório também é bastante ouvido durante os festejos do Natal. Ludwig van Beethoven também nasceu na Alemanha, num meio predominantemente protestante. Sua maior obra, a Nona Sinfonia, é marcada sobretudo pela ânsia de liberdade em todos os sentidos, desde a escolha de credo, a liberdade individual e política. Ao ser apresentada pela primeira vez em 7 de maio de 1824, Beethoven não pôde reger a orquestra como esperava por conta de seu adiantado estado de surdez. Um destino cruel para o autor de uma obra que já foi apontada como uma das maiores criações na história da humanidade. A partir do poema Ode à Alegria, do poeta Schiller, Beethoven construiu uma peça monumental, onde começa destacando a importância da união entre os homens, da amizade e da natureza. Ele encerra com um forte apelo à fé, especialmente nos versos finais. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nas próximas semanas, o mundo vai conhecer o novo Papa, que terá sobre os ombros a responsabilidade de liderar mais de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis, além daqueles que, mesmo não sendo católicos, não deixam de prestar atenção aos ensinamentos transmitidos pela Igreja. Vamos aguardar a escolha e certamente estaremos aqui para acompanhar esse assunto que interessa a tanta gente. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo, às 7 da noite. Até lá!